Fundamentos da linguagem das artes visuais. Linha, forma, cor, textura, composição e técnicas. O ponto constitui a unidade gráfica mínima desprovida de dimensões lineares que atua como elemento de fixação focal e base para a expansão de todas as organizações plásticas. A linha se define formalmente como o rastro de um ponto em movimento no espaço, desempenhando funções estruturais de delimitação de contornos e sugestão de ritmos visuais. A forma resulta do fechamento de uma linha sobre si mesma ou da intersecção de planos, assumindo o caráter bidimensional ou tridimensional dotado de volume real. A cor constitui uma propriedade visual decorrente da refração e absorção da luz pelas superfícies, sendo classificada pelas dimensões de matiz, saturação e luminosidade. A textura refere-se ao aspecto morfológico superficial de um suporte que apresenta natureza tátil ou simulação ótica por meio do grafismo. A composição organiza formalmente os elementos plásticos no plano, sustentando-se em princípios de equilíbrio, proporção, peso visual, contraste e harmonia cromática. O desenho configura a técnica de representação bidimensional por excelência, que utiliza pigmentos secos ou úmidos para estruturar formas e volumes por meio do traço. A pintura baseia-se na aplicação de pigmentos diluídos em aglutinantes sobre suportes variados, operando predominantemente através do plano de massas cromáticas justapostas. A gravura constitui um processo de impressão de imagens a partir de uma matriz gravada que se subdivide em categorias como xilogravura, calcografia e serigrafia. A escultura envolve a manipulação de volumes reais no espaço físico utilizando procedimentos de subtração material ou de adição progressiva. Fundamentos da linguagem da música. Parâmetros do som: altura, duração, intensidade, timbre, gêneros e história da música. A altura corresponde ao parâmetro sonoro determinado pela frequência de vibração das ondas, permitindo discernir os sons entre espectros agudos e graves. A duração define a extensão temporal do fenômeno sonoro ou do silêncio, servindo de métrica fundamental para a organização do ritmo e do compasso. A intensidade caracteriza o volume do som, estando vinculada diretamente à amplitude da onda sonora e manifestando-se nas dinâmicas de expressão. O timbre constitui a assinatura acústica de uma fonte sonora determinada pela combinação de harmônicos que viabiliza a diferença de percepção entre vozes e instrumentos. Os gêneros musicais organizam as produções sonoras conforme suas funções sociais, instrumentações constitutivas, estruturas harmônicas e convenções estéticas consolidadas historicamente. A música ocidental medieval estruturou-se inicialmente sobre a monodia, caracterizada por uma linha melódica única sem acompanhamento harmônico instrumental. O período barroco consolidou o uso do baixo contínuo e aperfeiçoou o contraponto, fixando as bases do sistema tonal e da harmonia funcional moderna. O classicismo musical priorizou a clareza formal, a simetria de frases e o equilíbrio estrutural, tendo na forma sonata sua máxima expressão. O romantismo musical expandiu as fronteiras harmônicas para expressar o drama individual e o sentimento nacionalista, conferindo maior flexibilidade às formas rígidas. O início dos séculos XIX e XX testemunhou a dissolução da tonalidade tradicional com a emergência de correntes de vanguarda como o dodecafonismo e a música concreta. Fundamentos da linguagem do teatro e da dança: elementos cênicos, dramaturgia, dança contemporânea e expressão corporal. A cenografia configura a organização plástica e arquitetônica do espaço de representação, delimitando áreas de atuação e conferindo suporte visual à ação dramática. A iluminação cênica atua como elemento semiótico que define atmosferas psicológicas, recorta planos espaciais e direciona o foco dramático do espectador. O figurino constitui a extensão visual do personagem, comunicando dados sociológicos, históricos, econômicos e traços psicológicos do indivíduo em cena. A dramaturgia compreende a estruturação lógica do texto ou do roteiro de ações, articulando o conflito, a progressão narrativa e as rubricas de direção. O teatro ocidental origina-se na Grécia clássica a partir dos rituais dionisíacos, consolidando os gêneros da tragédia e da comédia. A expressão corporal fundamenta-se na consciência do movimento no espaço e no tempo, utilizando o corpo como suporte poético capaz de transmitir discursos. A dança contemporânea caracteriza-se pela recusa dos códigos rígidos do balé clássico, valorizando a pesquisa de movimento individual e o uso da gravidade. A coreografia constitui a partitura de movimentos executados no espaço, organizando deslocamentos, ritmos corporais e interações dinâmicas entre bailarinos.
O teatro e a dança contemporâneos borram as fronteiras disciplinares tradicionais, aproximando-se da performance artística ao focar no acontecimento ao vivo do corpo. O teatro do oprimido reformula a relação palco-plateia, transformando o espectador em agente ativo capaz de intervir na resolução de conflitos sociais. Fundamentos das linguagens das artes audiovisuais, novas mídias e tecnologias. O audiovisual baseia-se na articulação estética sincrônica de estímulos ópticos e acústicos, criando uma nova modalidade de percepção temporal e narrativa. O enquadramento determina o limite da imagem visível na tela, organizando planos para construir sentidos específicos e guiar a recepção psicológica da cena. A montagem constitui a operação central do cinema, que consiste na articulação sequencial de planos distintos para gerar ritmo e associações conceituais. A videoart negou as convenções narrativas e comerciais do cinema, utilizando o suporte eletrônico para pesquisas conceituais e instalações espaciais. As novas mídias referem-se aos suportes artísticos surgidos com a informática, caracterizados pela desmaterialização do objeto físico em dados digitais. A contemporaneidade é marcada pela convergência de mídias, permitindo que uma mesma produção artística transite de forma híbrida entre suportes analógicos e digitais. A interatividade nas tecnologias digitais altera o estatuto da recepção estética, transformando o fruidor em um usuário ativo que modifica a estrutura da obra. As tecnologias digitais viabilizam a criação em hipertexto, que se desenvolve por meio de redes de conexões, permitindo múltiplos percursos de leitura não lineares. A realidade virtual utiliza dispositivos tecnológicos para isolar os sentidos do fruidor e inseri-lo em ambientes tridimensionais simulados. O ciberespaço configura-se como um território de criação e difusão artística independente de museus físicos, que abriga produções contemporâneas globais. Períodos e temas básicos da história das artes no Ocidente, da pré-história ao modernismo. As pinturas pré-históricas possuíam um caráter eminentemente mágico ritualístico, operando como instrumentos simbólicos para garantir o sucesso da caça. A arte da Grécia Antiga estabeleceu os cânones de simetria e idealização anatômica, refletindo a filosofia antropocêntrica clássica. A produção artística romana assimilou os conceitos estéticos gregos, direcionando-os a fins pragmáticos e monumentais por meio do uso do arco pleno. A arte românica medieval refletiu o isolamento feudal por meio de arquiteturas monásticas militarizadas de paredes espessas voltadas à instrução teológica. O estilo gótico revolucionou a arquitetura medieval ao introduzir o arco em ogiva, permitindo a elevação das catedrais e o uso de vitrais. O Renascimento promoveu o resgate dos valores humanistas clássicos e sistematizou geometricamente a perspectiva linear para representar a profundidade no plano. O Barroco atuou como ferramenta visual da Contra-Reforma Católica, utilizando composições diagonais dinâmicas e o contraste violento de luz e sombra. O neoclassicismo reagiu aos excessos decorativos do rococó, pregando o retorno à sobriedade formal e aos valores morais da antiguidade greco-romana. O romantismo deixou de lado o rigor racional neoclássico, priorizando a imaginação, o nacionalismo e o conceito do sublime diante das forças da natureza. O impressionismo rompeu com o academicismo ao transferir o trabalho para o ar livre, focando na captura da luz solar por meio de pinceladas fragmentadas. A arte contemporânea, a arte conceitual, pop art, instalações, performances e a arte digital. A arte conceitual desloca o eixo de valoração estética do objeto material para o campo das ideias, postulando que a execução física da obra é secundária. A pop art utilizou a iconografia da publicidade das mercadorias de massa, adotando técnicas de reprodução seriada industrial como a serigrafia. A instalação configura uma manifestação tridimensional que transforma um espaço expositivo em um ambiente imersivo que exige o deslocamento do espectador. A performance centra-se nas ações do corpo do próprio artista em tempo real, diferenciando-se do happening, que prevê a participação imprevista do público. A arte digital abrange criações estruturadas a partir de códigos computacionais, desafiando os conceitos tradicionais de autoria única e originalidade. Práticas contemporâneas baseiam-se na estética relacional, em que a obra de arte foca na criação de situações de convívio e interações sociais geradas pelo artista. A contemporaneidade artística recusa as purezas disciplinares da modernidade, operando por meio da contaminação recíproca entre pintura, escultura, vídeo e som. O termo site CPSIC designa obras planejadas e executadas para um local determinado, mantendo uma relação intrínseca com as características daquele espaço.
Muitas produções contemporâneas são intencionalmente efêmeras, recusando a lógica mercantilista de conservação eterna por meio do uso de materiais perecíveis. A arte contemporânea descentraliza o cânone eurocêntrico, articulando tensões entre identidades locais e dinâmicas globais, abrindo espaço para discursos decoloniais. Fundamentos da arte brasileira e da arte latino-americana. A arqueologia visual brasileira destaca-se pelas tradições pictóricas rupestres da Serra da Capivara, caracterizadas por grafismos geométricos e cenas dinâmicas. As culturas marajoara e tapajônica desenvolveram produções cerâmicas sofisticadas que combinavam modelagens utilitárias com incisões labirínticas decorativas. O barroco no Brasil culminou no século XVIII em Minas Gerais com a obra de Aleijadinho, caracterizada pelo sincretismo plástico e expressividade dramática colonial. A chegada da missão artística francesa em 1816 oficializou o ensino de arte no país, instituindo a Academia Imperial de Belas Artes e o modelo neoclássico. O muralismo mexicano redefiniu a arte latino-americana ao ocupar edifícios públicos com pinturas monumentais voltadas à exaltação da história indígena. Movimentos de vanguarda na América Latina articularam técnicas modernistas à denúncia da exploração social e à valorização das raízes pré-colombianas. A América Latina reinterpretou o construtivismo europeu por meio do universalismo construtivo, que uniu a abstração geométrica aos símbolos arquetípicos americanos. Durante o século XIX, a Academia Brasileira priorizou a pintura histórica para construir visualmente os mitos fundacionais e a identidade cívica do Império. A estatuária pública latino-americana do final do século XIX operou como dispositivo de memória estatal, imortalizando heróis da independência em monumentos de bronze. As artes dos povos indígenas contemporâneos organizam-se por meio de sistemas de grafismos padronizados que funcionam como marcadores de status social e cosmologias. A arte moderna no Brasil e seus desdobramentos regionais. A Semana de Arte Moderna de 1922 configurou o marco de ruptura pública contra o passadismo acadêmico, propondo a atualização estética alinhada às vanguardas europeias. O manifesto antropófago formulado por Oswald de Andrade propôs a metáfora de deglutir a cultura estrangeira para transformá-la em uma arte genuinamente brasileira. Cândido Portinari consolidou uma vertente do modernismo focada na representação expressionista do trabalhador brasileiro e dos retirantes, sem abdicar da pesquisa formal. O modernismo expandiu-se para além do eixo Rio-São Paulo, gerando desdobramentos específicos em Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. No Nordeste, a apropriação modernista caracterizou-se pela articulação com a literatura regionalista, focando nas temáticas da seca, do cangaço e do sertão. O surgimento de cooperativas de gravadores no país democratizou o acesso à arte moderna por meio de edições seriadas baratas voltadas à denúncia social. A arquitetura modernista brasileira alcançou projeção internacional ao integrar o concreto armado à azulejaria tradicional e ao paisagismo nativo. Artistas como Lazar Segal e Anita Malfatti aplicaram técnicas expressionistas europeias à representação da diversidade étnica brasileira e das paisagens tropicais. A criação das Bienais de São Paulo a partir de 1951 catalisou a transição do modernismo figurativo para as pesquisas de abstração geométrica. O modernismo brasileiro tardio promoveu o reconhecimento crítico da produção de artistas populares como manifestações artísticas autônomas legítimas. História das artes no Ceará: artes visuais, música, teatro e dança. A fundação do Centro Cultural de Belas Artes em 1941 impulsionou a transição rumo às pesquisas modernas no cenário artístico cearense. Raimundo Sela destacou-se por retratar o trabalhador cearense, imortalizando figuras como jangadeiros e vaqueiros sob a luz intensa do litoral e do sertão. O pintor fortalezense Antônio Bandeira tornou-se um dos maiores expoentes do abstracionismo lírico e do taxismo na Europa e no Brasil. Aldemir Martins construiu uma identidade visual singular baseada no desenho estilizado que utilizava a fauna, a flora e os tipos humanos do Ceará. O movimento musical pessoal do Ceará fundiu as raízes da música nordestina com o rock, o folk e a música popular brasileira engajada. Inaugurado em 1910, o Teatro José de Alencar, com sua estrutura de ferro fundido em estilo Art Nouveau, consolidou-se como centro difusor das artes cênicas estaduais. O teatro de bonecos cearense transitou das praças públicas para as pesquisas cênicas modernas, influenciando a dramaturgia contemporânea do Estado. O Ceará destacou-se na estruturação do ensino de dança, com a criação de escolas públicas que formaram gerações de bailarinos profissionais.
A cena contemporânea da dança cearense caracteriza-se pela pesquisa de linguagens experimentais e pela criação de festivais internacionais de circulação. O fortalecimento das artes gráficas no Estado consolidou a xilogravura como suporte de crítica social e valorização da cultura popular local. Correntes estéticas da arte contemporânea no Brasil: neoconcretismo, arte postal e arte urbana. O neoconcretismo rompeu com a rigidez matemática do concretismo paulista, defendendo a reinserção do tempo vital, da subjetividade e da intuição na geometria. As propostas neoconcretas aboliram a moldura do quadro, transformando a obra em um objeto que exige a manipulação física e a participação sensorial do espectador. A arte postal converteu o sistema de correios em uma rede de intercâmbio estético marginal durante os anos de ditadura militar, burlando a censura institucional. O grafite brasileiro desenvolveu uma linguagem estilística própria que transformou a paisagem citadina em suporte de contestação política e poética visual. A intervenção urbana atua diretamente no espaço público, provocando o estranhamento nos pedestres e subvertendo o monopólio expositivo dos museus tradicionais. Correntes das décadas de 1960 e 1970 utilizaram suportes precários como o mimeógrafo e o Super 8 para produzir arte alinhada à denúncia da violência estatal. O movimento tropicalista uniu a vanguarda estética à cultura de massa, criando uma leitura crítica e multifacetada da identidade nacional. Hélio Oiticica radicalizou a experiência tridimensional com a criação de estruturas e vestimentas que exigem o corpo do fruidor em uma experiência sinestésica. A pichação estruturou-se como uma escrita caligráfica urbana peculiar de caráter criptográfico, compreendida criticamente como sintoma de segregação espacial. A produção urbana contemporânea organiza-se frequentemente em coletivos artísticos interdisciplinares que atuam nas periferias, integrando o lambe-lambe e o ativismo. Aspectos históricos e tendências pedagógicas do ensino de arte no Brasil. A tendência tradicional academicista reduziu o ensino de arte à cópia de modelos prontos e ao desenvolvimento da destreza manual utilitária. Emergiu no meio do século XX a tendência escolanovista, que centrou o processo na autoexpressão, na criatividade livre e na espontaneidade do educando. A vertente da livre expressão escolanovista incorreu na secundarização do papel do professor e na ausência de fundamentação teórica e contextualização histórica. A Lei Federal de Diretrizes Educacionais de 1971 instituiu a educação artística de forma tecnicista, caracterizada pela polivalência superficial e pelo esvaziamento conceitual da área. O modelo da polivalência obrigatória resultou em práticas pedagógicas fragmentadas e subordinadas à realização de atividades comemorativas escolares. As tendências contemporâneas redefiniram a arte como uma área de conhecimento autônoma com epistemologia própria, superando a visão de mera atividade recreativa. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleceu o ensino de arte como componente curricular obrigatório da educação básica. A vertente crítico-social defende que o ensino de arte deve garantir o acesso aos bens culturais historicamente acumulados, instrumentalizando o aluno para a transformação da realidade. O movimento das escolinhas de arte do Brasil antecipou a renovação pedagógica ao valorizar a criatividade infantil e a formação integral do ser por meio da arte. A criação das primeiras licenciaturas específicas na segunda metade do século XX permitiu a superação progressiva do amadorismo pedagógico nas redes de ensino. O ensino de artes e a abordagem triangular de Ana May Barbosa. Sistematizada pela arte educadora Ana May Barbosa, a abordagem triangular baseia-se em 3 eixos construtivos básicos interdependentes para o processo de ensino-aprendizagem. A abordagem triangular organiza o processo pedagógico da arte de forma não linear, integrando o fazer artístico, a leitura da obra de arte e a contextualização histórica. O eixo do fazer envolve a experimentação material e a apropriação técnica, sendo compreendido como um ato intelectual e reflexivo discente. O eixo da leitura da obra capacita o educando para decodificar signos visuais, analisar composições formais e desenvolver a apreciação estética crítica. O eixo da contextualização insere o objeto artístico e o criador em suas coordenadas históricas, políticas, geográficas, econômicas e antropológicas. A difusão da abordagem triangular superou o espontaneísmo herdado da livre expressão, devolvendo ao docente o papel ativo de mediador cultural. A abordagem triangular constitui um referencial epistemológico maleável aplicável de forma universal a qualquer linguagem artística como música, dança e teatro.
Alfabetizar visualmente os estudantes por meio da leitura crítica da arte e das mídias constitui uma urgência pedagógica em sociedades saturadas de imagens. O pilar da contextualização estimula a inserção de produções artísticas comunitárias e regionais no currículo, rompendo com o monopólio eurocêntrico. A avaliação sob a ótica triangular afasta-se de julgamentos de gosto pessoal, focando no desenvolvimento das capacidades interpretativas e criativas do aluno. O ensino de arte e o desenvolvimento cognitivo sensível e crítico do adolescente. O ensino de arte no ensino médio atua no desenvolvimento do pensamento divergente, capacitando o adolescente a encontrar soluções múltiplas para problemas complexos. O pensar sobre arte estimula a estruturação do pensamento abstrato por meio da manipulação de metáforas e símbolos visuais que transcendem o pensamento literal. A dimensão sensível envolve a ampliação dos canais perceptivos do educando, refinando sua capacidade de responder aos estímulos visuais e sonoros do mundo. O ensino crítico de arte instrumentaliza o adolescente para desmistificar a cultura visual mediática, desvelando ideologias embutidas nas imagens e recusando a massificação. A prática artística atua como um espaço estruturado para a elaboração de conflitos internos e afirmação da identidade individual, características da juventude. Ao confrontar-se com manifestações artísticas de diferentes culturas, o estudante exercita a alteridade, aprendendo a respeitar a diferença estética do outro. O teatro e a dança propiciam ao adolescente a apropriação consciente do próprio corpo, combatendo as pressões estéticas padronizadas da sociedade. O desenvolvimento crítico em arte capacita o estudante a compreender o espaço público e as instituições culturais como direitos sociais legítimos. O contato pedagógico com as novas mídias transforma o jovem de consumidor passivo de conteúdos em um autor crítico que utiliza as tecnologias digitais. O desenvolvimento sensível provido pela arte complementa os saberes lógicos, consolidando as premissas de uma formação humana integral. A BNCC competências específicas da área de linguagens e habilidades da disciplina de arte para o ensino médio. Na arquitetura curricular da BNCC para o ensino médio, a disciplina de arte integra a área de linguagens e suas tecnologias de forma interdisciplinar. A BNCC orienta que a área de linguagens desenvolva a capacidade de ler e produzir discursos multimodais, integrando os saberes de arte aos demais componentes. As habilidades específicas de arte para o ensino médio preconizam a realização de investigações empíricas voltadas ao mapeamento do patrimônio cultural local. A BNCC estabelece que o ensino de arte deve fomentar o protagonismo juvenil, capacitando os estudantes a planejar e executar projetos de intervenção. O documento normativo nacional exige o desenvolvimento de habilidades que estimulem os estudantes a produzir arte por meio de plataformas e mídias digitais. As diretrizes da BNCC focam no trânsito intercultural, exigindo que as habilidades desenvolvidas abranjam manifestações estéticas de matrizes diversas. A Base Curricular Nacional prescreve habilidades voltadas para a desconstrução crítica de estereótipos e violências simbólicas veiculados pelas indústrias culturais. A organização da BNCC prevê que os conhecimentos de arte possam ser aprofundados por meio das trilhas específicas propostas nos itinerários formativos. As habilidades da BNCC enfocam os processos de criação, valorizando as etapas de rascunho, erro, reformulação e colaboração em detrimento do produto acabado. As competências específicas orientam que o patrimônio de saberes construído em arte sirva de ferramenta para a estruturação do projeto de vida decente. O DCRC, Documento Curricular Referencial do Ceará, e o ensino de artes. O Documento Curricular Referencial do Ceará orienta a construção dos currículos estaduais sob o princípio da equidade, garantindo o acesso universal aos saberes artísticos. O DCRC prescreve a inserção compulsória de objetos de conhecimento voltados à salvaguarda do patrimônio cultural, histórico, material e imaterial cearense. O documento estadual orienta a superação das divisões disciplinares rígidas entre as linguagens, estimulando projetos artísticos híbridos no ensino médio. O DCRC assegura o alinhamento pedagógico entre os conteúdos da formação geral básica e as propostas de aprofundamento dos itinerários formativos. O documento cearense postula a arte como componente insubstituível para o equilíbrio entre o desenvolvimento cognitivo e as competências socioemocionais. As matrizes de arte no DCRC dialogam diretamente com projetos estruturantes do Estado do Ceará, como núcleo de trabalho, pesquisa e práticas sociais.
O ensino de arte no Ceará adota pesquisa empírica e conceitual como metodologia de ensino ativo, estimulando a autonomia intelectual do estudante. O texto normativo do DCRC enfatiza o estudo de mestres da cultura popular cearense e das poéticas tradicionais locais como saberes escolares legítimos. O referencial curricular cearense propõe avaliações de caráter diagnóstico e formativo na disciplina de arte, acompanhando a evolução das habilidades individuais. O DCRC destaca-se por ter sido gestado por meio de um amplo processo de escuta democrática entre professores da rede pública, universidades e núcleos gestores. Arte, educação inclusiva e diversidade e cultura afro-brasileira e indígena. O ensino de arte cumpre as determinações federais, integrando compulsoriamente a história e as manifestações estéticas das matrizes africanas, afro-brasileiras e indígenas. A abordagem da diversidade étnica em arte exige a desconstrução do olhar eurocêntrico, compreendendo as produções afro-indígenas a partir de suas próprias cosmovisões. O estudo das artes afro-brasileiras engloba a música popular, o sincretismo das festas, o maracatu e as artes visuais contemporâneas como formas de resistência. As produções artísticas dos povos originários são caracterizadas pela indissociabilidade entre beleza estética, função utilitária cotidiana e misticismo cosmológico. A educação inclusiva em arte exige o desenho universal de metodologias, garantindo que alunos com deficiência exerçam plenamente a fruição e a criação. Práticas inclusivas nas artes visuais devem envolver o uso de relevos táteis e texturas reais, enquanto no teatro e na dança utilizam-se recursos visuais motores. O componente curricular de arte atua como ferramenta de combate ao racismo estrutural, ao etnocentrismo, ao machismo e à homofobia ao promover produções marginalizadas. O ensino crítico discute os limites entre a influência estética legítima e a apropriação cultural indevida, conscientizando os estudantes sobre direitos de autoria coletiva. O resgate estético de poéticas afrodiaspóricas e indígenas no ensino médio reconecta os estudantes com sua ancestralidade histórica, fortalecendo a autoestima juvenil. A integração da diversidade e da inclusão nas aulas de arte consolida uma pedagogia do acolhimento, garantindo visibilidade institucional a corpos e identidades plurais.